Bem-vindos ao Bid Barbária. Eu vou falar com vocês sobre Você Vai Voltar Pra Mim e outros contos do Bernardo Kucinski. Bom, esse livro aqui eu já tinha há um tempo, é da edição da Kozak, se não me engano agora ele foi republicado pela Companhia das Letras, mas eu acabei lendo para uma ação do coletivo Dura Memória, que é um coletivo que funciona em diversas redes sociais, no Instagram, aqui no YouTube, mas que a gente conversa lá pelo WhatsApp, e que tem como principal função continuar mantendo a memória da nossa ditadura cívico-militar, que aconteceu entre 64 e 85. Depois de tantas manifestações a favor da volta da ditadura militar, eu acho que não é preciso dizer o porquê ainda tão relevante se explicar o que aconteceu naquela época. Um dos livros lidos pelo coletivo, então, foi o Você Vai Voltar Pra Mim. Ele é um livro de contos, e eu acho interessante também falar um pouquinho sobre o Bernardo Kucinski. O Bernardo Kucinski é um jornalista que, na época da ditadura militar, teve a sua irmã desaparecida. Como assim teve a sua irmã desaparecida? Ela não desapareceu, né? Desapareceram com ela. Ela era uma militante, até então a família não sabia. E essa história sobre a irmã dele, sobre a busca que a família tem do irmão dele, de uma forma ficcionalizada, tá em Cá, Relato de uma Busca, que eu ainda não li. Nesse livro aqui, o Kucinski, que começou a escrever depois de bem mais velho, né? Ele traz relatos, né? Não são relatos, mas ele traz coágulos temporais. Ele traz partes da ditadura em contos que eu acredito serem bem pequenos, assim. Eu até estranhei quando eu vi o sumário, porque o livro tem 185 páginas e temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 contos ainda sobre o autor, agradecimentos. Tem o prefácio da Maria Rita Kiel, que é bastante interessante também. E aí nesses contos a gente tem histórias sobre pessoas que sobreviveram à ditadura, contando histórias da época. Temos histórias de pessoas que passaram, pessoas que foram presas. Um dos meus favoritos é o Tio André, que é um conto aqui do final, no qual um casal de irmãos, 2 homens, um deles era militante, e pelo que você entende aqui no conto, o irmão dele foi pego pela ditadura por engano e torturado. Isso acabou com a vida dele. E aí esse irmão, que era o verdadeiro militante, visita ele sempre numa casa escondida, porque ele não consegue mais viver direito sem todos os temores de que vão perseguir ele, de que vão pegar ele, de que vão atrás dele. E aí o pai vai contando pro filho, no caminho da casa do tio, o que aconteceu, mas sem dizer desse engano, né? Ele só fala que a polícia tratou ele daquela forma. E várias vezes ele fala que ele não mente pro filho, né? E aí o conto termina de um jeito bárbaro, que é um diálogo entre os dois, né? O tio André morreu, filho. Pai, foi a polícia que matou o tio André? Por uns segundos ele pensa na resposta. Ele nunca mentiu ao filho. Foi, filho. Foi a polícia que matou o tio André. E é então uma história de um suicídio, como a gente já viu, assim, em histórias mais famosas, como o batismo de sangue, mas que não acho que seja um clichê, pelo contrário, é uma representação daqueles que não conseguiram sobreviver à sobrevivência da ditadura, seja pelos traumas, seja por ser um sobrevivente mesmo. Esse é o conto que mais me abalou, e eu acho que tem uma coisa muito interessante, porque o Kucinski, ele carrega muito aqui nessa linguagem que vem de jornalismo, muito objetivo, muito direto. Talvez até por isso os contos sejam tão curtos. E aí é muito interessante, porque no começo eu tava lendo e eu tava me sentindo meio triste, pensando, nossa, mas que pena, eu achei que esses contos mexeriam mais comigo, que eles seriam mais emocionantes. E aí eu percebi que um pouco dessa objetividade do Kucinski acaba fazendo com que nós nos emocionemos, não individualmente, conto a conto, não com grandes ápices, grandes clímax a cada conto, mas como uma acumulação.
Então, conforme você vai lendo, você vai acumulando até que isso acaba desaguando. Eu cheguei a chorar 2 vezes lendo esse livro. E é muito interessante porque eu tinha completa certeza de que aquele conto que eu tava lendo quando eu tava chorando, não necessariamente era mais tocante que nenhum outro, mas era realmente essa questão da acumulação que acontecia, né? E isso é muito bacana porque a gente percebe que a obra cria uma unidade e acaba sendo boa como um todo, ainda que a gente tenha contos que gostamos menos ou mais. No projeto, a ideia era que cada um escolhesse um dos contos e divulgasse ele de alguma forma nas redes. O meu conto foi o A Beata Vavá. Eu cheguei depois, então eu não pude escolher da totalidade, senão eu teria tentado escrever sobre o tio André. Mas A Beata Vavá, dos que sobraram, foi o que mais mexeu comigo. É o primeiro conto. Ele fala sobre uma beata que pressentiu que o filho dela estava sendo torturado e impediu que a tortura acontecesse. Eu acho que é uma subversão do papel da mãe como um ser frágil, quando na verdade eu acho que não há nada mais corajoso do que ter um filho, de colocar o seu corpo ao redor de um outro animal para que ele sobreviva, né? E aqui eu acho que essa força aparece. Me lembrou a história de Rita Lee quando presa, me lembrou Elis Regina ajudando a Rita, né, a ser solta, me lembrou Zuzu Angel, né? Nossa, tocava na minha cabeça Angélica, do Chico Buarque, quando eu li esse conto. E eu tentei focar bastante nessa visão, porque eu acho que é uma visão muito diferente do que se costuma ter das mulheres na ditadura. É claro que aquelas que pegaram em armas, que aquelas que fizeram a militância também sem as armas, também tem todo o meu respeito, toda a glória de terem participado disso, mas eu não acho que a gente possa diminuir as mães, as mulheres que estiveram com seus filhos fora ou dentro das prisões, que tiveram seus filhos arrancados, como Olga Benário. São tantas as histórias que é até difícil pensar ou tentar justificar o porquê que essas mulheres ainda são vistas como tão frágeis. Enfim, esse é um livro que eu recomendo, acho que principalmente em termos de autoritarismo, de obscurantismo, é preciso que se converse a respeito do que acontece, como a gente tem muito dito com relação à historiografia, né? Precisa lembrar para que não se repita. Não porque os processos são iguais e podem ser previstos, mas porque a gente pode tirar muitas lições do passado e ter um futuro melhor. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se gostaram, se inscrevam no canal, clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui. E deem seu like, seu joinha aqui no canto da tela. Muito obrigada por terem visto o vídeo até o final. Um beijo e até a próxima.